A passagem do ex-presidente da República do Brasil por Farroupilha, na semana passada, concentrou as manifestações dos vereadores na sessão da segunda-feira, 29 de julho, na Câmara Municipal. Os vereadores de oposição teceram duras críticas ao prefeito Fabiano Feltrin pela brincadeira envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Coube ao vereador do PSB, Juliano Balgater, um dos posicionamentos mais duros do Legislativo Municipal. O vereador de oposição assim classificou a atitude do prefeito de Farroupilha. Só vergonha. Primeiro, ele teve um pitinho, um chilique com o ministro de Estado, que fez lá uma ceninha, gravou para fazer lacração para a internet, para as redes sociais. E aí, expôs Farroupilha de uma forma a qual não deveria, tanto que falou que estava com problemas, coisas do gênero. E eu não vi lançar um programa de acolhimento, um programa humanitário no sentido para acolher todos os que foram atingidos, que foi um número baixo, mas que precisam da atenção. Eu não vi nem um startup do turismo, né? O prefeito que tanto fala no turismo, não fez absolutamente nada. Por exemplo, Bento Gonçalves criou uma campanha junto com as entidades, com a rede gastronômica, rede hoteleira, Abraça Bento. Então, Farroupilha não fez absolutamente nada. Aliás, além do piti, além da falta de diplomacia, falta de articulação e a lacração, o prefeito havia comprado 44 mil fraldas geriátricas com o recurso de 300 mil reais que havia vindo do governo federal para comprar água, para comprar alimentos e remédios. Depois que veio o pedido de informações, o prefeito cancelou a compra. Que vergonha, hein, prefeito? Nós vamos fazer um pente fino com os pedidos de informação que tem mais roubo. Não feche. Né? Então é feio. Pedia 21 milhões de reais para encostas e nós somamos as respostas que vieram do pedido de informações, não dá 3 milhões. Mas agora, o auge do despreparo e a falta de liturgia ao cargo de um líder, de uma representatividade de uma autoridade municipal, ele conseguiu se esvair mais uma vez e atrelar Farroupilha como uma mídia negativa. Atrelar Farroupilha como um prefeito desequilibrado e descompassado. Então, infelizmente, é isso que a gente está vendo. Está vendo, está acompanhando e fica feio. Imaginem vocês o nível do despreparo, da falta de seriedade que ele nos está transmitindo, não só para Farroupilha, mas como todo o Brasil. Vejam só, ele faz um ato político com o ex-presidente e vocês vão ver o vídeo, o próprio ex-presidente da República fica com uma cara de envergonhado e constrangido. Gente, que vergonha, até o ex-presidente ficou com vergonha. Então, imagine o resto, para querer mais uma vez. E vejam só, ele diz que foi uma brincadeira, tanto que foi uma brincadeira que o próprio Instagram dele transmitiu a brincadeira. E aí eu acho que é importante fazer uma reflexão, e eu na condição de professor de história, de historiador, que a guilhotina que ele fala no vídeo, ela foi concebida para ser utilizada na Revolução Farroupilha em 1780, Revolução Francesa, perdão, que foi o marco da história contemporânea da humanidade, onde que era um dos principais atos de matar, decapitar em praça pública, expor principalmente os oponentes, os adversários políticos. 1789. Vejam só, e ele fala, não, foi uma brincadeira. Pois é, o rei Luís XVI e a Maria Antonieta, que era sua esposa, gostaram tanto da brincadeira que brincaram tanto que não saíram mais de lá. É um despreparo, é uma falta de vergonha na cara, é um fanfarrão. Isso não é um prefeito, é um moleque. Eu lamento de Farroupilha estar nas páginas nacionais como o prefeito que quer guilhotinar. E não importa quem for, que cidadão que se diz temente a Deus, crente a Deus, que ama a Deus, quer cortar a cabeça de outro. Que cidadão que faz isso? É um fariseu, um falso profeta. É uma vergonha para Farroupilha. Ele deveria ter pedido a renúncia do cargo dele. Devia ter pedido a renúncia, porque isso não serve para Farroupilha. Não serve trazer uma autoridade nacional
com uma representatividade e fazer um fiasco desses. Eu lamento profundamente. Não é assim que se trata opositores políticos ou quem pensa diferente. Qual que é a postura? Eu esperava um pouquinho mais de alguém que se diz capacitado, preparado. Alguém temente a Deus. Quem que é temente a Deus que quer cortar a cabeça de outro? Olha, Deus viu e não gostou, Fabiano Feltrin. Que vergonha, o senhor devia ter um pouquinho de atitude. Já como o senhor entonou em tom de deboche, estava todo faceiro, o senhor devia assinar a carta de renúncia e mandar para a Câmara de Vereadores. O senhor é uma vergonha para Farroupilha, uma vergonha. Então eu quero lamentar e eu quero repudiar que nenhum líder, seja do partido A, ou B ou C, haja dessa forma. Nós estamos falando de seres humanos. Seres humanos, não se trata com guilhotina. E além do mais, aquilo que ele fala não é uma guilhotina. Ele é tão sabedor que ele não conhece nem o que tem no próprio empreendimento. Deveria estudar um pouquinho mais. Aquilo é uma berlinda para alocar escravos, prisioneiros. Ou seja, além do fanfarrão, é um desconhecedor tanto dos apetrechos quanto da sua própria casa. Que feio. Eu lamento mais uma vez, e a gente perde muito isso com a postura do prefeito, principalmente maculando a imagem de Farroupilha como uma cidade preconceituosa. Mas ele que responda, e que sim, que os responsáveis, as autoridades lá de cima, ajam, e que seja punido. E que vai brincar num parquinho, não com o cargo de prefeito, moleque mimado. Não dá para agir dessa forma. Então, está aqui a minha manifestação, fiz e reitero. O vereador do Progressistas, Thiago Brunet, saiu em defesa do prefeito municipal de Farroupilha e disse que discorda muito da conduta do ministro Alexandre de Moraes. Gostaria de falar aqui sobre o nosso ministro, o Alexandre de Moraes. O nosso ministro, os próprios colegas dele, né, alguns juristas, pessoas ligadas ao B, advogados aqui, né, afirmam que ele tem ultrapassado, às vezes, os limites do que pode ser decidido no STF e não pode. Né? Muitas das discussões que ele traz, muitas das decisões que ele toma no STF, deveria ser discutido no parlamento. É para isso que o parlamento serve. E, infelizmente, não é aqui novidade para ninguém que ele tem feito isso. Ou algumas pessoas que defendem ele, que acham que não tem feito, mas que é um tema polêmico. Que ele tem se portado de forma, muitas vezes, ditador, sim. Muitos dizem que é a ditadura da democracia. Tudo pode, Thiago, desde que o STF permita. Isso não é ditadura nem aqui e nem em lugar nenhum. Eu estava lá e tenho certeza que, quando a gente fala em guilhotina, nem existe mais guilhotina, né? Nem existe mais. Então, tenho certeza que, quando qualquer pessoa, seja o Feltrin, seja outra pessoa, fale isso aí não pode existir, porque não tem. Nem aquilo era guilhotina, como o próprio Juliano disse. Agora, quando um presidente da República diz que não pode bater em mulher, mas se for corintiano, pode. Eu vi um silêncio aqui nessa casa. Ninguém falou nada, nem eu falei. E peço desculpa já às mulheres. Quando um presidente aqui diz que pode bater em mulher, mas não pode na rua, tem que ser dentro de casa. Em outros momentos falou. E houve um silêncio aqui. Né? Uma covardia dessa casa, inclusive. Uma covardia dessa casa. Porque quando uma brincadeira, que eu estava junto e percebi o tom de brincadeira que era, e eu quero acreditar que o presidente da República fez também em tom de brincadeira. Mas ele é presidente. Não deveria falar nem em tom de brincadeira. Quando ele fala de corintiano, ou de que pode ou não pode, né, agredir mulher em casa ou fora de casa.
Então, eu vejo que vamos fazer uma reflexão aqui, eu falo para você que está em casa. Eu quero diretamente conversar contigo. Se o nosso prefeito Feltrin tivesse de forma, como fez, brincando, pegasse aquilo lá e dissesse assim, vamos botar o Bolsonaro na guilhotina, pá! Será que alguém ia falar alguma coisa aqui? Será que a imprensa do Brasil inteiro ia ter essa proporção que teve? Eu duvido muito, senhoras e senhores. Eu duvido muito. Então, eu acho que a gente tem que diminuir os ânimos, né? Ver o que pode ser realidade, o que não pode ser verdade, o que não pode, entender os fatos melhor do que simplesmente sair falando mal, falando palavras de baixo calão, como eu tenho escutado aqui do nosso prefeito municipal, que fez um esforço enorme para trazer um ex-presidente da República aqui, para almoçar aqui em Farroupilha, para passar aqui por Farroupilha, para valorizar a nossa terra, o nosso vinho, as nossas empresas. Eu estava junto e presenciei o esforço que teve o prefeito Fabiano Feltrin para fazer esse homem vir aqui almoçar aqui. Não é fácil, gente, chamar um presidente, um ex-presidente da República. Tenho certeza que vocês todos aqui têm essa noção, essa dimensão do que é a presença de um ex-presidente da República no nosso município. Isso, sem dúvida nenhuma, agrega muito, principalmente por ser um município onde mais de 70% das pessoas foram lá e deram, avalizaram, votaram no nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu só quero fazer essa fala para que a gente faça uma reflexão, porque eu acho que tudo de um lado vira fogo, vira folia, vira demagogia, e do outro, nem tanto. A brincadeira feita pelo prefeito de Farroupilha com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi tema de manifestação entre os vereadores, tanto no pequeno quanto no grande expediente do Legislativo Municipal. Do jornalismo da TV Serra, repórter Angélica Stefanski.